A inocência da criança é a pureza do sagrado. Alimenta a alma, a terra traz calma, calma, calma. A mão do orixá que te serve e bençoa o caminho, esclarece. O doce que traz pra mesa alivia toda a jornada. E bendizereis crianças, o mais puro, materializado, verdadeiros reis do sagrado, sagrado. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma tem cabelos longos, a outra com inteligente. Não quero que sejam iguais, aliás, nem mesmo dentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Assim a vida, girando nessa mesa de beijos. Celebrando diferenças, cultuando inocências, fazendo a tradição, mantendo a união. E beije, tua mesa me completa. E beije. Olá a todos que estiverem assistindo, meu nome é Edson, sou filho de Oxum, da bacia do vô João de Exubi. Posteriormente o pai Zé, Zé da Saia, após a mãe Enedina, filha dele, de Oxum, Erixê. Filha dela seria a minha mãe de santo, a mãe Carne de Ogum, todos já falecidos que estejam nos braços de Ogum, de Ogumudai. E eu e o Val aqui no nosso ilê. Bom, a religião ela caiu no meu colo em torno de quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, quando a minha família se mudou de Porto Alegre para cá. Meu pai gostava de mar, veio para Rio Grande, e infelizmente aqui ele teve uma doença grave. E foi essa doença grave dele que me fez ter o primeiro contato com a religião, com a Umbanda e também com a nação. Então a minha família veio de Porto Alegre para cá quando eu tinha 11 anos de idade, o ano era 77. E foi o primeiro contato que eu tive com a religião. Até então eu era um menino católico apostólico romano, por incrível que pareça. E a doença do meu pai, nos levou à procura, a caminhar, a procurar a religião. E foi ali que eu tive meu primeiro contato e toda a minha ideia de menino, errônea, sobre a religião se desmanchou na primeira noite de contato. Uma paixão foi tomada. Eu fui tomado por uma paixão completa. Tanto pelo lado da Umbanda, quanto o conhecimento também pela nação, que foi na casa do pai João, chamava de João da Vitorino, é uma pessoa muito boa. Para mim, eu tenho ele como uma pessoa muito boa, mas a referência religiosa que eu conheci, antes mesmo de, muitos anos depois, decidi entrar para a religião. Então eu comecei na Umbanda com 11 anos e meio, eu já tive o convite para entrar, porque eu haveria então uma missão. E toda criança que se encanta quando colocam ela num patamar de que ela é importante em alguma coisa, realmente eu tinha uma missão, porque cá estou, Fazem aí já muito mais de 40 anos, eu estou hoje com 59, então provavelmente já tem aí uns 45 anos de contato, Então, se for contar o contato com a religião, começa desde meados de 77, vindo até agora ininterruptamente. As obrigações de Umbanda todas, depois posteriormente lá para os meus 23 anos, então que eu decidi, porque eu tinha muito receio, muito medo de me comprometer com a nação. Eu considerava que a Umbanda era uma coisa mais leve, gosto muito até hoje, mas eu amava, eu tinha um amor muito grande pela nação. Só não tinha a coragem de me adentrar. E hoje para mim é uma coisa natural, do qual eu não considero a minha vida como se sempre fizesse parte. Não consigo entender. Se não existisse, eu acho que o dia a dia ficaria cinza.
Então, como é que se deu a minha decisão e coragem, né, de entrar para a religião? Se deu que no ano de 87, por aí, eu tinha lá uns 20 anos, a gente decidiu mudar de Rio Grande para a cidade de Santa Catarina, o que infelizmente ou felizmente não deu certo. Passando muito trabalho, eu fiz um juramento que se a minha vida entrasse para os eixos, eu iria procurar uma casa de nação e então eu me entregaria à religião. Voltamos para Rio Grande e a vida entrou para os eixos. As coisas aconteceram e até melhoraram. E eu tinha um amigo, né, que já era uma pessoa, se chamava Vilcinho, ele era de Oxum, e ele tinha muito conhecimento já desde menino, conhecia quase todas as casas de religião, inclusive as que eu já frequentava, as que eu já visitava, e eu pedi para ele que eu queria uma mãe de santo, mas eu queria que fosse uma mulher e que fosse uma pessoa boa. Então ele disse, olha, eu tenho para te aconselhar, na minha mente vem agora, 3 pessoas. Então ele falou da mãe Enedina, de Oxum, na Mauá, falou de uma senhora que eu não consigo recordar o nome agora, que era da Neto, que era do Nagô, não consigo lembrar o nome agora, porque isso fazem muitos anos, né? E me falou da filha de santo, da mãe Enedina, que era a madrinha dele, que era a Dona Donda. Como eu tinha já um contato com o Jeje Nagô, eu preferi então que ele me levasse até a mãe Enedina, né? O nome, não sei porquê, o nome eu gostei. E ele me levou lá numa segunda-feira, muito calor do ano de 90, início de ano de 90. E ela me recebeu, era final de tarde, ela disse que não poderia jogar mais para mim, que eu voltasse então na quarta-feira. Na quarta-feira eu retornei para fazer o jogo de Búzios, aonde ela fez o jogo, eu não precisei falar nada, ela de cara, ela viu a minha vida, o que tinha me levado ali, que eu queria entrar para a religião, que as dificuldades que eu estava passando, que eu tinha superado me levavam, que eu não estava procurando a religião por motivo de saúde, nem por falta de emprego, nem porque eu estivesse passando por nenhuma necessidade, mas que a mãe Oxum estava me levando ali, porque tinha chegado um momento, então, de eu começar essa caminhada. E aí, então, ela me falou que ela não poderia me assumir como filho, porque ela tinha inúmeras doenças, né? Era mais fácil dizer o que ela não tinha do que ela tinha. Eu fiquei muito chateado, insisti mais um pouco, aí vi que não ia dar certo. Aí ela me deu uma gama de nomes de filhos e filhas que já tinham casas, e eu disse para ela, não, eu vou preferir que a senhora, então, me diga quem desses filhos todos a senhora me aconselha. E ela disse, olha meu filho, eu tenho vários filhos com casa pronta, vários filhos com casa, mas eu tenho uma filha que tem tudo, tem missão, mas ela simplesmente não quer. Então eu vou te indicar ela, eu sei que ela vai ficar apavorada, mas eu vou te mandar para ela se chama Carmen, me deu o endereço direitinho no Parque Marinha, e eu fui relutante, eu demorei para ir, né? Isso foi em janeiro, eu fui lá pro final de março, na casa da mãe Carmen. Cheguei lá, uma tarde, ela até achou que eu era, eu tinha 20 e poucos anos, 23, ela achou que eu era esses rapazes da igreja, porque fui muito arrumadinho, né? Me arrumei bem, botei uma calça social, uma camisa social. E ela me recebeu muito bem, ela estava atendendo, e ela disse, pois é, a mãe me mandou, disse que ia mandar 2 rapazes aqui, e agora eu não sei o que eu faço. Tomamos café, conversamos, e ela por final marcou o meu Amaci, primeiramente, depois marcou o Duval, e ali começou a nossa história. A minha mãe de santo era uma pessoa muito querida. Tivemos divergência nesses 34 anos de convívio? Claro que tivemos. Quem é que não tem divergência? Todo mundo tem divergência. Mas a gente tinha um carinho, um respeito muito grande. E foi o único axé no qual ficamos e até o final. E eu sou muito agradecido que a religião tenha me levado por esses caminhos.
Às vezes ela leva por caminhos meio tempestuosos, meio tortuosos, mas tudo isso tem um porquê de ser. Tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer. Tudo veio da forma que vinha. Eu sou muito orgulhoso da Goa, sou muito orgulhoso, tenho muita gratidão pelos ancestrais, porque a minha avó de santo só se tornou mãe de santo, porque teve um pai de santo que fez ela, que teve um pai de santo que fez ele, e assim teve alguém que chegou até a nós e os que virão depois de nós. Então isso é uma sequência de vida que eu acredito que seja o assunto de hoje, né? Porque todos nós fomos crianças um dia. Bom, então qual é a minha observação sobre o herê, sobre a criança? Eu vou partir do princípio da minha própria experiência, assim como do que eu observo das crianças. Todos nós fomos crianças, todos nós fomos jovens, todos nós seremos velhos, todos nós vamos deixar outras crianças. Então, costuma-se dizer que uma casa sem criança é um jardim sem flor. Até alguns anos atrás eu era meio impaciente com as crianças. Hoje eu tenho uma paciência imensa. A criança é o futuro. E a religião ela só vai seguir, só vai se perpetuar porque existem crianças, né? Existem os herês. Os herês que hoje estão na nossa mesa de beijo. Eu tenho mesmo aqui, por exemplo, casos aqui em casa de crianças que fizeram parte de mesa de beijo aqui de casa, né? Aqui do Ilê, da mãe Oxum, do pai Xangô, do pai Chapanã, que hoje são meus filhos santos, o outro toca umbanda. Então, aquelas crianças que um dia eu vi sentado na cabeceira, hoje são rapazes, são jovens que estão ali. Então, eu vejo que a criança, partindo até da minha própria observação da criança que eu fui, quando o caboclo, né, Arruda, a primeira vez, disse que eu tinha uma missão e aquilo me maravilhou, a visão, o colorido. Porque criança gosta muito de cor, gosta de tudo que é alegre. E não existe coisa que tenha mais alegria, embora tenha austeridade, tenha mais alegria que a nossa religião. Nossa religião ela é colorida, ela é mista de cultura, de doces, de brinquedos. Então, para a criança, isso é um mundo mágico. Ele é mágico de uma forma para nós adultos, mas ele é mágico de outra forma para a criança. E com certeza é essa magia que vai despertar em alguma delas, que tiver essa missão, assim como a gente teve, alguma coisa para o futuro. Umas serão para carregar uma missão religiosa, outras serão para apenas cumprir uma missão religiosa. Mas é aquele brilho captado ali, naqueles momentos de colorido, de doçura, de alegria, de afeto e de brincadeira que vai fazer o despertar um dia. Então a religião e a criança são uma coisa que está muito interligada, porque o sagrado não poderia viver sem a pureza infantil, que a gente também teve um dia. Então isso é uma coisa muito maravilhosa. O herê dentro da religião, seja ele astral ou seja ele terreno, ele é igual. Eu acredito que as crianças lá do alto sejam muito iguais aqui de baixo. Por quê? O que tem lá em cima tem aqui embaixo. As crianças são muito semelhantes. Elas são iguais, elas são semelhantes. Quando a gente percebe tudo que a gente oferta para os ibejes, né, é muito semelhante ao que a gente dá para uma criança comer. É tudo muito colorido, tudo muito doce. Der dinheiro para uma criança agora que ela vai gastar só em doçura, só em brincadeira. Né? E nisso vão ser também as entidades divinas infantis, seja da nação ou seja da Umbanda. É tudo igual, é tudo muito semelhante. Eu observo isso. E nessa observação é que eu percebo o despertar de cada criança um dia. E mesmo aquelas que vão caminhar por outros caminhos religiosos, essa memória vai ficar. Essa memória daquela mesa, daquele momento, daquele doce, daquela farra, daquela brincadeira, ela vai levar. Ela vai carregar para a vida dela. Ela vai ter uma ideia do que aquilo ali foi um dia. Então, os herês, eles são as coisas mais belas e mais importantes. Eu não tenho filhos, crianças, né? Mas eu tenho afilhados que eu considero como se fossem filhos, a gente considera, né? E que seria do mundo, que também é uma preocupação que às vezes me passa pela cabeça, é uma coisa até que me emociona.
como o mundo caminha, como as coisas caminham para as crianças futuramente, porque essas crianças são filhos ou netos, né? Como fica esse mundo? Como fica a religiosidade? Como vai ficar, né, o nosso clima, a nossa natureza? Será que eles vão ter a natureza que a gente brincou? Será que eles vão ter o ar que a gente respira? Será que eles vão ter as águas limpas que a gente usufruiu? Será que eles vão poder aproveitar a natureza do jeito que nós aproveitamos no mundo cada vez mais deteriorado? Ou serão eles que vão ficar com a incumbência de limpar um mundo destruído pela nossa geração? Bom, a gente mora em comunidades, em bairros, nem todos os centros, as casas religiosas são em centro, e hoje em dia o mundo está perdido em qualquer lugar. Não dá para dizer assim que o bairro mais afastado, aquele que tem a fama de mais perigoso, e o centro da cidade tenham muitas diferenças. Até porque muitas vezes dentro dos bairros existe até um pouco mais, vamos dizer assim, de não sei se união, mas mais respeito entre a própria comunidade do que o centro da cidade, onde todo mundo trabalha, né? Os maiores assaltos, os maiores crimes acontecem geralmente no centro da cidade, muito menos nas comunidades. Eu considero que toda casa de religião desempenha um papel muito importante para a criança. E para alguns pais que pudessem estar ouvindo, que trouxesse as crianças, trouxesse os seus filhos para dentro de uma casa de religião. Não só naquele momento assim, é meu filho e está doente, eu gostaria que fizesse uma benzedura, fizesse um trabalho. Ótimo, é muito prazeroso fazer uma coisa sagrada para uma criança, que melhore a saúde dela. Mas trazer ela para o seio da religião, trazer ela para o momento religioso. É claro que a criança, se ela for muito pequena, ela vai querer que está fervendo, vai ter aquele momento que ela vai ter que parar. Vai ter aquele momento que a mãe vai dizer assim, tira o sapatinho e vai ali tomar o teu passe, vai ali pegar o teu docinho. Aí vai ser aquele momento de alegria, vai ter a bala, vai ter o jogo de bala, ou vai ter o momento, né, da criança. Trazer para isso. Porque eu acredito que, de certa forma, esse convívio, né, o contato com a religiosidade, ele faz muito bem. Não vou me adentrar somente a nossa religião, mas a qualquer religião, tudo que traga alguma coisa boa. Mas como religioso da nação e também da Umbanda, eu sou obrigado a falar sobre isso. Trazer para a nossa religião, ela é tão rica de cultura, ela é tão rica de cor, ela é tão rica de tantas coisas, de culinária, de tantas coisas. E criança gosta disso aí. Então é muito importante, porque as casas religiosas também têm a obrigação, a gente tem como obrigação, não ser somente o pai de santo, a mãe de santo que atende, que benze e que faz as suas giras. A gente tem por obrigação também formar uma opinião, ajudar a orientar um pai, uma mãe, quanto à atitude daquela criança, se ela está sendo mais rebelde, se ela está dormindo demais, se ela está convivendo, se é um jovem, por exemplo. Uma das coisas mais tristes que tem é o jovem. O jovem tipo 12, 13 anos, que os pais chegam para mim, não tem coisa mais triste que isso. Olha, eu estou muito preocupado, o meu filho está, vamos por exemplo, está fumando maconha com os amiguinhos. Os pais trabalham. Os pais às vezes não têm tempo de ficarem cuidando do filho em casa. E às vezes o filho fica meio que solto. E se não está solto, se os pais estão olhando tudo, estão vendo tudo, ele está trancadinho no quarto, assistindo, falando com a internet. Com quem? Como? Pode estar conversando com alguém. As redes sociais estão perigosas. O perigo, ele mora lá fora, mas ele mora também dentro de um quarto fechado. Então é preciso ter cuidado com isso aí. Tirar a criança um pouco, né? E trazer para dentro das casas religiosas, tirar ela um pouco do mundo virtual. A casa religiosa, ela vai fazer um papel importante na opinião dessa criança, vai ajudar a orientar o pai, porque a gente também é orientador, a gente também orienta através da fé, através do sagrado, através do que a gente escuta, do que a gente sente, que às vezes não são opiniões nossas, não são visão nossa, não são experiências, mas são uma coisa que a gente recebe espiritualmente e passa adiante aquilo ali, para o pai, para a mãe. E o importante é que esses pais, essas mães tragam essas crianças
para mais perto da religião e a gente também saiba fazer um papel bom. Tem que ter muita paciência, porque não é fácil lidar com as crianças, né? Trazer ela, tirar um pouco do mundo da rua, do perigo que está lá fora ou dentro dos quartos fechados, para dentro dos momentos religiosos, para poder receber orientação. Seria tão bom se mais pais e mães de santo pudessem se formar em profissões que fossem ligadas à infância e à adolescência. Pode não se purificar tudo, porque nenhum de nós vão ser puros totalmente, mas a criança é um papel em branco. Se tudo que for escrito ali, até uma certa idade, vai ficar lá, ela vai guardar. E aquilo vai ser importante para o futuro dela. A inocência da criança é a pureza do sagrado. Alimenta a alma, a terra, traz calma, calma, calma. A mão do orixá que te serve e bençoa o caminho, esclarece. O doce que traz pra mesa alivia toda a jornada. E bem dizereis, crianças, o mais puro, materializado, verdadeiros reis do sagrado, sagrado. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada, a outra é cheia de pentes. Uma tem cabelos longos, a outra com inteligente. Não quero que sejam iguais, aliás, nem mesmo dentes. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Assim a vida girando nessa mesa de beijos. Celebrando diferenças, cultuando inocências, fazendo a tradição, mantendo a união. E beije, tua mesa me completa. E beije,